A dominação totalitária como forma de governo é nova na medida em que baseia-se na solidão, na experiência de não pertencer ao mundo de forma alguma, que está entre as experiências mais radicais e desesperadas do homem. Muitas pessoas têm amnésia em relação ao fato de que há apenas alguns anos fomos forçados a nos isolar em nossas casas, proibidos de participar de atividades sociais e comparecer a reuniões comunitárias, e até mesmo instruídos a manter distância dos outros em público ou em nossas próprias casas. Qual era a intenção desse isolamento social extremo? Foi para nos proteger, ou há uma razão mais nefasta por trás do distanciamento social e isolamento que fomos forçados a suportar? Neste vídeo, explicamos como tiranos e totalitários no século XX, e nos dias modernos, tentaram isolar e atomizar indivíduos, a fim de torná-los mais fáceis de controlar. Em seu livro Community and Power, Robert Nisbet escreve: a genialidade da liderança totalitária reside em sua profunda consciência de que a personalidade humana não pode tolerar o isolamento moral. Ela reside, além disso, em seu conhecimento de que o poder absoluto e implacável será aceitável somente quando vier a parecer a única forma disponível de comunidade e associação. Robert Nisbet: comunidade e poder. O homem tem necessidades sociais que devem ser satisfeitas como base para a saúde psicológica. Ao longo da maior parte da história, essas necessidades foram satisfeitas em nível tribal ou local. Por centenas de milhares de anos, nossos ancestrais caçadores-coletores viveram em tribos pequenas e unidas, e o senso de identidade de cada membro estava profundamente entrelaçado com o grupo. Essa identidade tribal forneceu aos nossos ancestrais um senso inabalável de pertencimento social. A história ensina que no começo o indivíduo não existia como uma entidade independente. No estado inicial, há uma fusão do indivíduo com o grupo. Na sociedade medieval, o homem começou a emergir como um indivíduo independente. No entanto, suas necessidades sociais ainda eram satisfeitas por meio de diversas associações comunitárias que floresciam em cidades e vilas, como mercados, guildas, assembleias locais, conselhos municipais, comunas, igrejas, fraternidades, instituições de caridade, mosteiros, universidades e a comunidade primária da família. Essa multidão de associações comunitárias forneceu ao homem medieval um forte senso de pertencimento social que não apenas reforçou sua saúde psicológica, mas também sua coragem e vontade de resistir a poderes externos que representavam uma ameaça a seus grupos sociais. Somente em suas interdependências sociais os homens são dados a resistir à tirania que sempre ameaça surgir de qualquer governo político, democrático ou outro. Robert Nisbet: comunidade e poder. Outro benefício da gama diversificada de associações comunitárias que existiam na Idade Média é que cada uma tinha figuras de autoridade que, como resultado de um caráter, conhecimento e habilidade superiores, serviam como modelos, mantinham a ordem comunitária e mediavam desacordos entre os membros. Essa proliferação de figuras de autoridade criou uma rede de autoridade descentralizada que salvaguardava as sociedades de serem superadas por qualquer poder centralizado único. Ou como Nisbet continua: estamos propensos a ver o avanço do poder no mundo moderno como uma consequência dessa diminuição da liberdade individual. Mas uma maneira mais útil seria vê-la em termos do recuo da autoridade em muitas das áreas da sociedade dentro das quais os seres humanos comumente encontram raízes e um senso do todo maior. É o poder, não a autoridade, que busca homogeneidade, regimentação e a articulação manipulada de partes por hierarquias de administradores. E é a competição de autoridades dentro da sociedade em geral que, acima da maioria das coisas que consigo pensar, mantém uma sociedade móvel e livre. Multiplique suas associações e seja livre, escreveu o grande Proudhon. Robert Nisbet: comunidade e poder. O Estado moderno surgiu no século XVII e uma das principais tendências que acompanharam seu desenvolvimento foi a destruição das associações comunitárias tradicionais. O Estado, definido por sua forma burocrática de organização e uma estabilidade que se estende além de qualquer governante individual, impôs-se desde seu início como intermediário, regulador ou gerente de quase todas as formas de organização e interação social. Como alguns exemplos, com o nascimento do Estado moderno, as guildas que regulavam o comércio e mantinham padrões de qualidade foram substituídas por órgãos reguladores governamentais. Hospitais e instituições de caridade privadas para doentes e deficientes foram substituídos por instituições do Estado de bem-estar social. Escolas particulares e instituições educacionais foram substituídas por escolas públicas administradas pelo Estado.
E a defesa fornecida por ligas mercantes foi substituída por enormes exércitos estatais. Ao absorver ou destruir as formas medievais de comunidade, o Estado moderno espalhou seus tentáculos por toda a sociedade e construiu metodicamente o que é agora uma comunidade política abrangente. O comunismo explica, da estrutura do poder político que surgiu há 3 séculos com base na erradicação das formas medievais de comunidade permaneceu, na verdade, tornou-se cada vez mais destrutiva do conteúdo das novas formas de comunidade. Sabendo da verdade psicológica básica de que a vida sem algum senso de pertencimento a uma ordem maior é intolerável para a maioria das pessoas, os líderes do Estado total direcionam suas energias não apenas para a destruição da velha ordem, mas para a fabricação da nova. Robert Nisbet, Comunidade e Poder nos séculos XIX e XX, muitos intelectuais auxiliaram os esforços do Estado para desmantelar as associações comunitárias tradicionais, argumentando que instituições como a igreja e a família eram ultrapassadas, obsoletas e opressivas. Friedrich Nietzsche atacou a comunidade da igreja cristã, chamando-a de a maior de todas as corrupções imagináveis. Herbert Marcuse, um membro da Escola de Teoria Crítica de Frankfurt, juntou-se às vozes crescentes do feminismo radical do século XX ao argumentar que a comunidade da família era um sistema patriarcal de opressão. O que motivou esses iconoclastas modernos foi a ideia de que as comunidades e instituições tradicionais limitavam a liberdade do homem de se desenvolver de forma autônoma, ou como Royce Douta explica, como instituições sociais, essas associações comunitárias seriam atacadas como desumanas, irracionais, patriarcais e tirânicas, como fontes de poder clínico e econômico, seriam descartadas como ultrapassadas, fissíparas e ineficientes. No lugar de uma rede de comunidades sobrepostas e autoridades concorrentes, o Ocidente liberal se propôs a construir uma sociedade de indivíduos autossuficientes e liberados, e Royce Douta, Introdução à Comunidade e Poder. O que esses iconoclastas intelectuais não previram é que a maioria das pessoas não é autossuficiente ou mentalmente forte o suficiente para abraçar a liberdade quando lhes falta envolvimento comunitário e um senso de pertencimento social. O desmantelamento das associações comunitárias tradicionais deixou muitas pessoas sem os laços sociais que dão sentido e alegria à sua vida. Além disso, essa chamada libertação dos laços comunitários do passado deixou muitos indivíduos socialmente isolados, ansiosos, alienados e sem propósito. Essa atomização social foi levada ao extremo nos primeiros anos da década de 2020, quando indivíduos, a maioria dos quais já não tinham um forte senso de comunidade, foram forçados a se isolar em um grau nunca antes experimentado em toda a sociedade. A história mostra que, quando a atomização social e o isolamento atingem níveis não naturais, tendem a desencadear o fenômeno da enantiodromia. A lei da enantiodromia, formulada pelo filósofo pré-socrático Heráclito, afirma que quando um indivíduo ou sociedade é muito unilateral ou excessivo de alguma maneira importante, uma contra-reação ao extremo oposto ocorrerá mais cedo ou mais tarde. De acordo com essa lei, a atomização social extrema desencadeia uma oscilação para seu oposto, o coletivismo extremo. E como a maioria das formas tradicionais de comunidade foi destruída, nos dias modernos esse coletivismo extremo se desenrola no reino político, à medida que os indivíduos tentam satisfazer suas necessidades tornando-se fervorosos apoiadores e participantes da comunidade política do Estado. Ou como Royce Douta escreve, o homem é um ser social, e seu desejo por comunidade não será negado. E se ele não consegue encontrar essa comunidade em uma escala humana, então ele a procurará em uma escala desumana, na comunidade total do Estado totalizante. Royce Douta, Introdução à Comunidade e Poder. Que o homem moderno, em seu isolamento social, está buscando saciar seu anseio por comunidade formando um profundo vínculo emocional e psicológico com a comunidade política do Estado, é aparente quando olhamos para os casos históricos do totalitarismo do século XX. Em seu livro The Origins of Totalitarianism, Hannah Arendt observa a conexão íntima entre o isolamento social e a ascensão do totalitarismo do século XX. Como ela escreveu, o que prepara os homens para a dominação totalitária no mundo não totalitário é o fato de que a solidão, antes uma experiência limítrofe geralmente sofrida em certas condições sociais marginais como a velhice, tornou-se uma experiência cotidiana das massas cada vez maiores do nosso século. Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Hitler reconheceu que a falta de comunidade cria um vazio de isolamento social que pode ser preenchido por um líder forte e um Estado forte. Daí porque,
quando no poder, ele suprimiu e cooptou associações independentes, incluindo sindicatos, grupos de jovens e outras organizações culturais, e substituiu reuniões locais de prefeitura por reuniões políticas de massa. Em Mein Kampf, Hitler escreveu que a reunião de massa é necessária, mesmo que apenas pela razão de que nela o indivíduo que ao se tornar um adepto de um novo movimento se sente solitário e é facilmente tomado pelo medo de ficar sozinho, recebe pela primeira vez a imagem de uma grande comunidade, algo que tem um efeito fortalecedor sobre a maioria das pessoas. Adolf Hitler, Mein Kampf. De forma semelhante, a atração que o comunismo exerceu sobre milhões de pessoas no século XX, e continua a exercer sobre muitos hoje, tem menos a ver com sua ideologia do que com o senso de comunidade que ele oferece a seus adeptos. O comunismo explica, para um grande número de seres humanos, o marxismo oferece status, pertencimento, filiação e uma perspectiva moral coerente. De que importância e relevância são as refutações empíricas e lógicas feitas por uma série de críticos em relação às propriedades espirituais que Marx oferece a milhões? Robert Nisbet, Comunidade e Poder. Se o crescimento canceroso do Estado moderno, assim como o fascismo, o comunismo e o totalitarismo, são produtos da busca equivocada das massas socialmente atomizadas por comunidade, então o que as sociedades ocidentais precisam desesperadamente é de um renascimento de associações comunitárias de menor escala. Ou como Nisbet escreve em Quest for Community, e não é o renascimento de antigas comunidades que o livro, em certo sentido, defende, é o estabelecimento de novas formas, e formas que são relevantes para a vida e o pensamento contemporâneos. Daí o apelo para o que eu chamo de um novo laissez-faire, dentro do qual grupos, associações e comunidades prosperariam e que seriam, por sua própria vitalidade, barreiras efetivas para uma maior disseminação do poder político unitário e centralizado. Robert Nisbet, Comunidade e Poder. Uma multidão diversificada de grupos sociais autônomos e associações ajuda o indivíduo a maximizar seu potencial, fornecendo o apoio e a segurança comunitários necessários para que um indivíduo enfrente os desafios da vida. Além disso, geralmente é somente quando o homem se sente seguro dentro de uma comunidade que ele arrisca a perigosa tarefa de se individualizar e cultivar seu lado idiosincrático. Nenhuma concepção de individualidade é adequada se não levar em consideração a miríade de laços que normalmente unem o indivíduo aos outros, do nascimento à morte. Explica Nisbet. Ou como Carl Jung escreve, a individuação só é possível com pessoas, por meio de pessoas. Você deve perceber que você é um elo de uma corrente, que você não é um elétron suspenso em algum lugar no espaço ou vagando sem rumo pelo cosmos. Carl Jung, Seminário Zaratustra, página 103. Se o homem moderno continuar socialmente isolado e alienado, e permitir que o Estado o separe e distancie dos outros, então não apenas a individuação permanecerá fora de seu alcance, mas muitos continuarão a buscar comunidade no Estado totalizador e, assim, serão cúmplices de sua própria escravidão. Sobre o homem cuja vida não tem sentido devido à falta de conexões sociais, Carl Jung escreveu que ele já está no caminho da escravidão do Estado e, sem saber ou querer, tornou-se seu prosélito. Carl Jung, The Undiscovered Self. Ou como Nisbet conclui, o totalitarismo é uma ideologia do niilismo. Mas o niilismo não é suficiente. Nenhum movimento social poderoso pode ser explicado apenas em termos negativos. Há sempre o objetivo positivo. Não perceberíamos a essência do estado total se não víssemos nele elementos profundamente afirmativos. As extraordinárias realizações do totalitarismo no século XX seriam inexplicáveis se não fosse pelo imenso e ardente apelo que ele exerce sobre massas de indivíduos que perderam, ou tiveram suas raízes habituais de filiação e crença retiradas.